Olá a todos, sejam todos bem-vindos a Shadows, as Sombras da Verdade. Hoje eu vou falar um caso que estão todos acostumados a ver como filmes de terror, contos, entre outros. Porém, este caso realmente aconteceu. O palhaço assassino. Joe Wayne Gacy foi um assassino em série americano conhecido como o palhaço assassino, acusado de matar pelo menos 29 garotos e foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Vou começar contando a história dele. Em 1978, a polícia de Illinois, Chicago, efetuou uma busca na casa de número 8975 da West Summerdale Avenue, interrogando seu morador, Joe Wayne Gacy, um palhaço amador muito querido pelas crianças da cidade, um tipo de pessoa que pensava-se que dificilmente cometeria algum crime, que foi um erro fatal. Antes de ir embora, um dos policiais estranhou um cheiro desagradável na casa. É só um entupimento nos canos do esgoto, alegou Gacy. Mas como havia pessoas desaparecidas nas regiões, uma das quais sabia-se conhecer Gacy, a polícia investigou mesmo assim. Quando Gacy percebeu que seria pego, entregou-se e revelou o paradeiro dos corpos enterrados em seu porão. Gacy desenhou uma planta do porão, apontando onde encontrava-se cada corpo, inclusive de alguns que já não lembrava mais o nome, e ainda revelou que havia jogado alguns corpos num rio local. Foram encontrados os restos de mais de 29 garotos entre 9 e 27 anos, com sinais de tortura, violência sexual e estrangulamento. O primeiro assassinato. Sua primeira vítima foi um adolescente de 15 anos chamado Timothy Jack McCoy, que Gacy conhecia em um terminal de ônibus da cidade. McCoy estava em uma viagem de Michigan a Omaha, quando Gacy o levou para um tour a Chicago. À tarde, Gacy o levou para sua casa, sob a promessa de que McCoy poderia passar a noite e seria levado ao terminal de ônibus a tempo para sua próxima viagem. Gacy alegou que, ao acordar na manhã seguinte, se deparou com McCoy parado na porta do seu quarto com uma faca de cozinha em suas mãos. Gacy pulou da sua cama e McCoy levantou os braços com um gesto de rendição e acidentalmente fez um corte no antebraço. Gacy segurou o pulso de McCoy e bateu com sua cabeça na parede no quarto. Chutou contra o armário e foi em sua direção. McCoy então chutou na barriga. Gacy o segurou, jogou no chão e esfaqueou repetidas vezes. Gacy alegou que foi até a cozinha e viu uma caixa de ovos aberta, além de bacon e que não estava fatiado. McCoy também havia posto a mesa para dois. McCoy foi para o quarto de Gacy, acordá-lo distraidamente e levou a faca de cozinha consigo. Gacy então enterrou no seu porão e mais tarde cobriu o seu túmulo com concreto. Como ainda tinha aquele cheiro horrível, resolveram escavar e foram encontrados nada menos que 29 corpos enterrados. Mais 5 foram resgatados no rio. Já preso, Gacy tentou culpar Jack Hanson, uma suposta segunda personalidade sua. Em depoimento, desenhou um mapa com a disposição dos corpos. Em seguida, aparentou desmaiar quando voltou a si. Disse que foi Jack, o autor do desenho. Os vários psiquiatras que entrevistaram não quiseram embarcar nessa história, embora tenha feito várias hipóteses para o diagnóstico: pseudoneurótico, esquizofrênico, paranoico, personalidade borderline, sociopata, narcisista, mentiroso, patológico. Gacy era contraditório em seus depoimentos, e que um deles disse lembrar-se apenas de 5 homicídios, e de forma incompleta, sendo que, além disto, as memórias pareciam não ser suas, e sim de outra pessoa, conforme ele disse. Os 8 sem nomes. Dos 33 assassinatos confirmados por Gacy, 8 vítimas não foram identificadas na época. Nos anos de 1970, as análises forenses não eram avançadas como atualmente. Registros dentários e raio-x eram as principais formas de identificação de cadáveres. Todavia,
Com o passar do tempo, novas tecnologias foram surgindo, como o exame de DNA. Em 2011, a equipe liderada pelo xerife de Illinois, Tom Dart, realizou procedimento para exumar os corpos de 8 vítimas não identificadas. A seguir, a equipe realizou a coleta de DNA de familiares de jovens desaparecidos durante o período ativo de Gacy. Os esforços foram recompensados no mesmo ano, quando a polícia anunciou que William Bill George Bundy, um trabalhador de construção civil, que havia desaparecido antes do seu aniversário de 19 anos, em outubro de 1976, foi identificado como uma das vítimas. Abre aspas. Eu sempre soube que ele ia ser um deles, mas não havia DNA naquela época, então não havia nada que pudesse ser feito. Fecha aspas, disse Laura O'Leary, irmã mais nova de William Bundy. Em maio de 2013, a polícia divulgou que havia identificado a segunda vítima dos 8 corpos não identificados. Steven Soden, um jovem de 16 anos que desapareceu durante uma excursão de um orfanato em 1972. Condenação. Em 1988, Gacy foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Enquanto aguardava no corredor da morte, apelidado pela imprensa de palhaço assassino, passava o tempo fazendo desenhos infantis, especialmente palhaços. Suas ilustrações são consideradas itens de coleção e alcançaram altos preços no mercado. Modus operandi. Como um lobo da noite, Gacy saía à caça pelas ruas de Chicago dirigindo seu carro preto em busca de vítimas. Conversava com rapazes e oferecia emprego em sua construtora. Por agir durante o dia, a mentira do emprego caía bem, e muitos rapazes aceitavam a carona até a empresa de Gacy. Quando a vítima não aceitava, Gacy partia para o plano B. Oferecia entorpecentes e dinheiro caso os rapazes fizessem sexo com ele. Uma vez dentro de seu carro, atacava suas vítimas com clorofórmio. Com a vítima desacordada, levava até a sua casa, amarrava e iniciava uma sessão de tortura com diversos instrumentos. Muitas das vezes, garotos iam até a casa de Gacy à procura de emprego. Gacy então os convidava para entrar e mostrava o truque das algemas, muito utilizado por mágicos. Uma vez algemados, os garotos eram dopados e molestados sexualmente por Gacy. Mas antes, para que ninguém escutasse os gritos dos garotos, Gacy os amordaçava com suas próprias cuecas. Era a sua assinatura. Muitas vezes, as torturas eram feitas, segundo Gacy, por sua outra personalidade, o palhaço, vestindo-se de palhaço pogo. As torturava lendo passagens da Bíblia. Depois das torturas e dos abusos sexuais, Gacy estrangulava suas vítimas usando um instrumento conhecido como garrote. Instrumento o qual foi apreendido na primeira busca que a polícia fez na casa de Gacy. Um pedaço de madeira com 2 furos nas extremidades. Julgamento. Em 6 de fevereiro de 1980, começou em Chicago o julgamento. Foi uma queda de braços entre a defesa, que logicamente defendia a insanidade de Gacy, e a promotoria, que alegava que tinha completa noção do certo e do errado. Psiquiatras foram contratados pela defesa, alegaram que o réu era esquizofrênico e sofria de múltiplas personalidades, e que isso o impedia de perceber o que estava fazendo. Já para os psiquiatras da promotoria, Gacy sabia muito bem diferenciar o certo e o errado. Se Gacy fosse declarado insano pelo júri, seria internado em um hospital psiquiátrico e tratado, podendo ser solto caso se curasse de suas doenças mentais. Se fosse declarado são, poderia pegar uma pena de morte. O promotor Bob Egan e o advogado de defesa Robert Mota discutiam constantemente sobre o real estado mental de Gacy durante os crimes. A primeira testemunha chamada pela promotoria foi Marco Butkovich, pai de John Butkovich. A maioria das testemunhas que depuseram contra Gacy foram os familiares e amigos das vítimas. Empregados de Gacy também depuseram no julgamento. Em seus depoimentos, eles enfatizaram as constantes mudanças de humor do patrão e suas
inconvenientes brincadeiras. Em 24 de fevereiro, começou os procedimentos de defesa de Gacy, e, para surpresa de todos, Jeffrey Ringel, uma de suas vítimas que conseguiu sobreviver, foi a primeira testemunha chamada pela defesa. A estratégia dos advogados de Gacy com Ringel era reforçar a tese que Gacy não possuía o controle de suas ações. Um dos advogados de Gacy perguntou a Ringel se ele achava que Gacy tinha o controle de suas ações. Ringel respondeu que não. Porém, o tiro saiu pela culatra. Ao contar os detalhes sórdidos dos ataques de Gacy, Ringel estressou-se de tal maneira que vomitou na corte e chorou histericamente. Gacy olha sem sinal algum de remorso. Em um esforço para provar que Gacy era insano, os advogados chamaram amigos e familiares para depor. A mãe de Gacy disse que ele sofreu vários abusos do seu pai. Sua irmã disse que o pai era alcoólatra, batia em Gacy com cinta, entre outros tipos de métodos de tortura. Outras testemunhas enfatizaram a generosidade de Gacy, aquele que ajudava a todos com um sorriso no rosto. Psiquiatras levaram pela defesa disseram que Gacy sofria o transtorno de borderline e esquizofrenia. Tinha múltiplas personalidades e comportamento antissocial. Afirmaram que o seu transtorno mental o impedia de compreender a magnitude de seus atos. Depois de 5 semanas e do depoimento de mais de 100 pessoas, o júri retirou-se para tomar uma decisão. 2 horas depois do veredicto, o júri decidiu que John Wayne Gacy Jr., de 37 anos, era culpado pela morte de 33 rapazes e tinha completa consciência de seus atos. Foi condenado à morte por injeção letal. As pinturas. Pintura feita por John Wayne Gacy na prisão. Durante os 14 anos em que esteve preso, Gacy pintou diversos quadros. Pintava como hobby, como forma para ganhar dinheiro. Chegou a vender $120 mil em quadros. Seus quadros hoje alcançam altos valores no mercado e são vistos com ceticismo por parte de alguns especialistas em obras de arte. Na prisão, ainda ganhou bastante dinheiro, com pinturas que fazia especialmente populares eram de palhaços e autorretrato. Mas também retratou Jesus, Hitler, personagens da Disney, entre outros criminosos. E com outros métodos, como um serviço telefônico pago que criou, onde a pessoa que ligava podia ouvir sua alegação de inocência. Suas pinturas chegaram a fazer parte de exposições. Tinha uma rotina obsessiva na cadeia. Anotava cada ligação, carta ou visita recebida, e até mesmo o que comeu. Conta-se que nos 14 anos que esteve preso, passou a abusar do álcool e tentou suicídio. Pouco antes de morrer, em 1994, por injeção letal, já sedado pronunciou suas últimas palavras: "Kiss my ass", beije minha bunda. E esse foi mais um caso real. Falamos hoje do palhaço assassino, John Wayne Gacy Jr. Is true. Gacy, America's most infamous serial killer. Uma ótima vida.